Pessoal, Atlético Goianiense 0, Coritiba 0 no todo do jogo. Observando o que aconteceu nos 90 e lá vai pedrada de minutos, né, pessoal? No segundo tempo foram 8 de acréscimos. O placar foi justo. Apesar do Atlético Goianiense ter um pouquinho mais de iniciativa no segundo tempo, o Coritiba com mais organização na primeira etapa, ninguém chegou a oferecer um perigo gigantesco aos goleiros Paulo Vitor e Pedro Morisco. O Pedro fez mais defesas, mas porque os jogadores do Coritiba tiveram uma pontaria pior, caso clássico do De La Torre. E acho que aí tem um ponto que eu acho que é relevante nesse jogo em específico. Já falei em outros jogos da própria decisão, às vezes, do Mozart em primeiro optar por conter o adversário para depois, se der, jogar. Dessa vez o Coritiba tentou. Não foi um Coritiba recuado. Talvez ali dos 35 minutos do segundo tempo para frente, sim, aí até um pouquinho demais. Mas até aquele momento o Coritiba tentou jogar. No primeiro tempo até mais. Quando o Coritiba, na defesa, se portava bem, trabalhava a bola no meio-campo, com destaque por Felipe Machado, só que aí o trio de ataque tecnicamente estava mal. O Lucas Ronier, que fez um bom segundo tempo, tem até o lance do pênalti no final do jogo, a arbitragem não marcou, o pessoal da televisão, por exemplo, disse que foi pênalti do Alex Vinícius em cima do Ronier. No segundo tempo ele cresceu, mas no primeiro tempo ele não foi tão bem. O Yuri Castilho ainda se adaptando ao jeito do Coritiba jogar e o De La Torre ainda fora de forma. A sensação que dá é que o De La Torre está um segundo atrasado, está com delay em relação ao jogo. Para mim foi isso que inclusive faz com que ele perca o lance mais claro do Coritiba no jogo, além, é claro, daquela falta cobrada pelo Cleison no segundo tempo e de outras jogadas de contra-ataque que o Coritiba teve ali na reta final do jogo. Mas no primeiro tempo, quando o De La Torre sai livre naquela jogada ensaiada para fazer o gol, e ele não sabe se chuta ou se cabeceia, e aí o Coritiba perde a sua grande oportunidade. O Morisco fez duas defesas de maior dificuldade também, nada acima do que a gente já viu ele podendo produzir, então o jogo tecnicamente foi abaixo. E quando a gente vê esse jogo tecnicamente abaixo do esperado, somar um ponto eu acho que não está muito longe do habitual. O Mozart escalou o Coritiba do jeito que se imaginava, com o Jaci, que fazia bom jogo até sair lesionado. Thiago Kozer também não comprometeu, mas o Coritiba fazia um bom jogo no primeiro tempo, jogando com a sua linha defensiva, uma linha defensiva alta, né? E havia uma preocupação com a bola parada do Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense quase não ganhou a bola alta ofensiva no jogo. Méritos, então, para o Coritiba, né, com Alex, com o Maicon, com o Jaci e com o Bruno Melo, é uma zaga muito alta. E eu não vou me surpreender se isso for ser usado em outras vezes, é que o Zeca é um jogador de extrema confiança do Mozart. No meio-campo, de novo, a volta do Sebastião Gomes dando dinâmica ao time. O Josué caçado, não que o Josué levou de falta, e isso talvez para mim tenha sido o grande erro da arbitragem, né? Claramente havia um rodízio de faltas no Josué e demorou muito para dar cartão amarelo. Deu ali no final do primeiro tempo para o William Maranhão. Só que dali do meio para frente não estava rendendo. E aí, convenhamos, saindo o De La Torre, entrando o Gustavo Coutinho, não mudou muito o panorama. O Cleison tem uma característica completamente diferente a do Yuri Castilho. Tanto que, usando o termo que foi cunhado pelo nosso querido Edilson de Souza, o Cleison no final do jogo era o secretário de lateral. Estava ajudando ali o João Almeida, que entrou no lugar do Bruno Melo, para fazer a contenção de um avanço maior do Atlético Goianiense. E ali o Coritiba teve, com o Lucas Ronier, 3 ou 4 chances de contra-atacar. Tem o lance do pênalti, que foi o último lance do jogo, inclusive. Tem a jogada em que ele sofre a falta e tem um contra-ataque onde ele tenta uma jogada e aí sim erra, porque tinha o Cleison mais à disposição para fazer a finalização atrás daquela jogada de puxada de contra-ataque justamente entre os dois jogadores. Saldo, bom, ok. É óbvio que é um jogo que, de novo, fica uma sensação que o Coritiba podia ter ganho. Mas eu vejo um saldo ok. Eu acho muito mais lógico você aceitar um empate com o Atlético Goianiense em Goiânia do que o jogo passado contra o Botafogo. Coritiba volta ao G4, segue na briga, segue no bolo e segue sem sofrer gols. E isso pode fazer muita diferença na hora do vamos ver na segunda divisão. Um abraço.